Hoje iremos falar sobre o respeito de Davi pela unção de Deus na vida de Saul. Você tem respeito pela unção do seu líder, do seu pastor? Nós vemos que Saul foi ungido por Deus e nós vamos falar sobre isso. Teve no momento auge da sua vida, mas no momento do seu fracasso, quando Deus havia rejeitado, foi nesse momento que Davi não desprezou Saul. Mesmo desprezado por Deus, Davi respeitou a unção de Deus que estava na vida de Saul. Eu não sei como é que você está, tem tantos obreiros, ministério, que levanta contra o seu pastor, aproveitando a oportunidade falha para jogar em público, para querer tirá-lo. Tem igrejas que os pastores demoram pouco tempo, porque lá tem grupo de pessoas que são oposição, que quer ter uma liderança paralela, que não respeita a unção de Deus na vida dos seus ungidos, que despreza a unção de Deus. E a igreja sofre em detrimento do comportamento desses obreiros, que não sabe respeitar a unção de Deus na vida dos seus pastores. Então, minha gente, muito cuidado. Não aproveite de situação. Nós vemos que a situação de Saul era desprezível. Deus já não estava com ele. E Davi tinha a unção de Deus. Você não tem a unção de Deus. Você tem um cargo, uma função, mas você não recebeu aquela unção pastoral. Deus te capacitou para diácono, que não desmerece, para presbítero, que também não desmerece, é um cargo relevante, é um cargo especial, auxiliar do trabalho, porteiro. Aí você se prevalece dessa sua função para querer se levantar, fazer grupinho para tirar a estrutura do seu pastor. Ô, meu amigo, eu não quero fazer juízo. Eu estou trazendo essa palavra com muito temor e respeito a toda a classe ministerial. Mas vamos respeitar a unção de Deus na vida dos nossos líderes, a exemplo de Davi e Saul. Então, hoje, nós vamos mergulhar na palavra de Deus e compreender o poderoso princípio do respeito pela unção divina que está na vida de pessoas simples. Talvez o seu pastor não tenha um curso superior, mas tem uma unção divina na vida dele. Você mesmo sendo um doutor, tendo doutorado, mestrado, você tem que respeitar a unção divina na vida do seu pastor. Permita-me, antes de nós mergulharmos nesse conteúdo maravilhoso que vai nos edificar, contar o exemplo de um pastor ali do estado do Maranhão. Ele era a cor negra, ele era semi-analfabeto, mas foi ungido por Deus para pastorear. E ele pregando num culto público com muito entusiasmo e unção de Deus. E um juiz que estava ali num prédio olhou com desprezo, diz para aquele pastorzinho que fala errado, que ele é analfabeto, parar com aquela zoada, senão eu vou mandar a polícia lá. Aí chegou o pessoal lá, enviado por ele, né? Diz, olha, aqui é o promotor de justiça e tal, nós viemos aqui porque o magistrado, o juiz, mandou o senhor parar. Diz, quem mandou eu parar? O juiz. Doutor, o senhor está me ouvindo, doutor? Quem é o senhor, doutor? Para querer parar esse trabalho do meu papaizinho do céu. Doutor, o seu dia eu conto 1. Doutor, o seu dia eu conto 2. Doutor, o seu dia eu conto 3. Porque daí para frente, doutor, eu não sei contar mais não. E aquele juiz, e no dia seguinte, adoeceu. E foi para São Luís. No terceiro dia, ele morreu. O seu dia eu conto 1. O seu dia eu conto 2. O seu dia eu conto 3. E daí para frente eu não sei contar, porque ele não ia viver mais. Então a unção de Deus, ela está acima de qualquer doutorado. Você pode ser doutor do mais alto nível. Respeite a unção de Deus na vida do seu pastor. Porque se você respeitar a unção de Deus, você está respeitando a Deus.
Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu te abençoarei e abençoarei os que te abençoarem. Mas eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então vamos entrar aqui no assunto. A chamada e a unção de Saul. Saul foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel para ser rei sobre Israel. Nós vemos aqui no livro de Samuel que Quis, o pai de Saul, né, as suas jumentas perderam. Meu filho, vai à procura da jumenta. Ele foi, passou dias, não encontrou, andou por muitos montes, não encontrou, mas tinha um homem de Deus. A importância de você ter ao lado uma pessoa que tem o temor de Deus. Nós temos que ter cuidado com as nossas amizades, né? Disse, olha, não vamos voltar, porque naquela cidade tem um homem de Deus. Tudo o Senhor mostra para ele. Mas eu não tenho nenhuma oferta para chegar. Veja o princípio da honra dos obreiros. Eu não tenho nenhuma oferta, senão eu tenho aqui umas pratas. E vamos lá. E Deus foi e falou para Samuel: olha, amanhã, estas mesmas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu ungirás para ser príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele salvará o meu povo das mãos dos filisteus, que são hoje parte dos moradores de Gaza. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis aí o homem de quem te falei, este governará o meu povo. A unção de Deus veio sobre a vida de Saul e capacitou para liderar. Ele teve com os profetas e profetizou, e a vida dele mudou. Então nós vemos a importância, né? Apesar de começar bem, Saul desobedeceu a Deus em várias ocasiões, buscando a sua própria vontade, o seu próprio interesse, em vez da vontade divina. Isso às vezes acontece no meio do ministério. Pessoas que querem porque querem o ministério. Quantas pessoas sem chamada divina estão exercendo o ministério hoje? Pressionando os seus pastores e tudo para chegar ao ministério, ou o pastor faz isso, ou sai do campo e tudo, estão ali contrariando a vontade de Deus, forçando uma situação. E nós vemos que a desobediência resultou na rejeição de Deus quanto ao seu reinado. E nós vemos ali, Deus disse para Saul, de Saul, vai lá com Amaleque, mata todo o povo dos amalequitas, for inimigo do meu povo de Israel, mata ele, mata até o rei Agag, e todos os animais. E no meio da peleja lá, ele deixou de obedecer a Deus com medo da pressão dos homens. Tem muitos que deixam de obedecer a Deus por causa da pressão, é muito grande, e começam a querer fazer a vontade dos homens. Cuidado, pastor. Diante da pressão que tu estás passando, não ceda, confia em Deus. Faz a vontade de Deus, mesmo que tu seja rejeitado, porque Deus vai te dar vitória. Samuel, o povo disse, olha Samuel, a vitória foi muito pesada, tem esse gado gordo, e nós te damos o parecer que nós devemos ter parte para comer com nossos familiares, e tira uma parte para oferecer ao Senhor. E a Bíblia diz que Saul, com medo do povo, poupou ali todo aquele rebanho que não era para ser poupado. E poupou também Agag, o rei. Quando vem Samuel, que começa a ouvir o balido dos gados, ali houve uma revolta dele. Diz, que barulho é esse? Que balido é esse de gado? Diz, não, foi o gado que eu poupei. Mas o Senhor não disse que era para tu matar, destruir gado e rei e tudo. Eu fiquei com medo do povo, mas foi o povo que te elegeu a rei. Meu amigo, não foi o povo que te elegeu, tu está dizendo que tu foi ungido por Deus. E Deus vai te dar vitória. E você que é obreiro, esteja ao lado do seu pastor. Esteja ao lado do seu pastor. Não fica olhando defeito na vida de homem. Deus não pode mandar o arcanjo, senão ele vai te matar. Deus não pode mandar arcanjo nem anjo. Ele manda um homem cheio de falhas, mas santo, separado, ungido para fazer a obra. E naquilo que ele fraquejar, levanta as mãos dele e deixa ele cumprir o ministério. Tem muitas igrejas que não deixam o pastor cumprir o seu ministério.
obreiro levanta contra. A igreja ama o pastor, mas o ministério mal trabalhado. Às vezes a pessoa tem uma condição, um fazendeiro, não tem tempo para orar, só vive cuidando de gado, mas dá uma oferta boa, um dízimo alto, ele acha que deve dominar a igreja. Às vezes é empresário, acha que deve dominar a igreja. E eu quero dizer para vocês, empresários e fazendeiros, ame a obra de Deus. Ajude o seu pastor também. Às vezes você tem condições, seu pastor está pagando a prestaçãozinha do carro ali, sofrido, e você tem abundância. Abre a tua mão, ajuda o homem de Deus, porque Deus quer derramar bênção sobre ti também. Servir o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de todas as tuas rendas, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Abre essa mão, homem de Deus. Então, meus queridos, nós vemos aí a desobediência. E Samuel diz, mas não foi assim que Deus disse que tu deveria matar. E esse rei aqui, Agag, às vezes você quer usar de misericórdia mais do que Deus. A pessoa está sobre o juízo, sobre a correção divina, e você quer usar de misericórdia com aquela pessoa, quando aquela pessoa está sob o juízo divino. E ele pegou e matou o rei Agag. E quando ele vai saindo, Saul pega nos vestimentos, diz, assim o Senhor, se tu tivesse obedecido o Senhor, ele ia abençoar todos os teus descendentes, e o trono não sair da tua família. Mas como tu foste obediente, Deus vai levantar um que é muito melhor do que tu. E tu vais ver ele crescer. Você já pensou o que é você ser, vamos dizer, um pastor rejeitado? Um prefeito rejeitado, que ninguém gosta. Um governo que ninguém gosta. Um presidente que ninguém gosta. Que coisa triste. O bom de um pastor é ser amado pelo rebanho. Para isso, a gente cuida das ovelhinhas. Quando tem alguma dificuldade ali, você vai lá e vê o que é que está faltando ali para ajeitar aquela ovelha, para evitar problema, fazer a vontade de Deus, a ovelha se sentir amada e querida. Assim são os líderes também de todos os segmentos da sociedade. Nós temos que estar ali atentando para o nosso ministério, a missão que Deus nos deu. Então, meus queridos, nós vemos aí, Deus rejeita e vem aí, Deus disse, eu não me agrado mais. Daí ele diz, olha, é isso aí que tu fizeste? É isso, respondeu Samuel. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício? Não. Ele quer que você obedeça a sua palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Você que é do círculo de oração, não faça nada sem comunicar ao seu pastor. Às vezes a pessoa está sobre uma disciplina. Na disciplina, quando o pai ele está corrigindo o filho, não fica dando presente para o filho. O filho passa aquele momento ali de provação. Quando o filho se arrepende, aí vem a bonança. E tem pessoas, quando alguém está passando sobre uma disciplina, eles querem usar de bondade, ultrapassando, né? Sem comunicar ao seu pastor, quer fazer aquelas coisas e fazer aquelas vantagens, mostrar aquelas coisas, sem submeter o seu pastor, sem esperar o momento. Então, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Porque fazer as coisas sem informar e sem estar de acordo com a liderança é rebeldia. E sabe o que é rebeldia? Rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E a arrogância é como o mal da idolatria. Tem pessoas que têm raiva do pastor porque elas não se submetem a Deus. Quer fazer a obra de Deus, tem aquela maior alegria para fazer a obra de Deus, mas não se sujeita à vontade de Deus. Fazer a obra de Deus sem estar debaixo da submissão e obediência é rebeldia. E rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Faça a obra de Deus
de comum acordo com a tua liderança, e Deus vai abençoar o teu ministério. Deus tem coisas maravilhosas para ti. Então nós vemos aqui Davi ungido como o futuro rei. Saul ainda era rei, mas um rei rejeitado por Deus. Enquanto Saul ainda reinava, Deus enviou Samuel à casa de Jessé, o belemita. Nós vemos a importância quando Samuel disse: Senhor, e quando eu chegar lá na cidade de Belém, como é que eu vou falar para o pessoal? Ele disse: olha, diz que veio sacrificar. Quer dizer, ele foi sacrificar, mas tinha um outro objetivo, que era ungir um dos filhos de Jessé a rei. Significa o quê? Que tem muitos segredos de Deus que não é obrigado Deus dar satisfação para os outros. Ele disse: olha, tu fala a metade, não é obrigado a contar tudo. Amém? Ele contou a metade, não pecou e chegou ali. E veio aqueles homens de guerra, formosos, lutadores. E Deus disse: não é esse, Samuel. Veio o primeiro e veio vindo. Diz: ah, vem cá, acabou os jovens. Olha, tem um, mas é muito simples, muito meigo. É o caçula, é o mais novo. Cuida de ovelha, não é destro para a guerra. Mas Deus não chama os capacitados. Deus capacita os chamados. Não, manda chamá-lo. E quando vem aquele moço ruivo, né, de boa presença, né, quando ele chega, o Espírito de Deus: é esse aí, pode ungir ele. E ele foi ungido o rei diante dos seus irmãos. E ali partiu para Ramá. Então, respeita a unção de Deus. É muito importante quando respeitamos a unção de Deus. Nós vemos respeito de Davi pela unção de Saul. Mesmo tendo a oportunidade de se vingar de Saul, Davi optou por respeitar a unção de Deus sobre a vida de Saul. Ele se recusou a estender a mão contra o ungido do Senhor, mesmo quando seus companheiros o incentivaram. Nós vemos em 1 Samuel 24:6, ele estava ali na caverna, Saul entrou na caverna de Adulão, e os amigos vieram usando a própria palavra: Davi, esse homem te persegue sem causa. Tu defendeu tanto esse homem nas guerras, e esse homem é a inveja grande. Está escrito acerca desse momento que Deus colocaria os teus inimigos por escabeira teus pés. E diz: é mesmo, cortou as vestimentas dele. O Espírito: Davi, tu esqueceu que esse homem é ungido. Oh, meu Deus! E vai para fora. Quando Saul sai, diz: Saul, por que tu me persegues? O Senhor te entregou nas minhas mãos. E eu quase fiz uma besteira. Mas o Espírito Santo me livrou. Eu disse: quem sou eu mesmo para tocar nesse homem? Mesmo que ele me persegue. Obreiro, tu não está sendo perseguido por teu pastor. E se ele te perseguir, respeita a unção de Deus na vida dele e deixa o resto com Deus, que Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de ti. Foi isso que aconteceu com Davi. Por que tu me persegues, Saul? Como o cão, como a... Quem sou eu? Deus te entregou nas minhas mãos, mas disse eu: quem sou eu para tocar em Saul? Porque Saul é ungido de Deus. Que coisa maravilhosa é o respeito à unção. Eu posso imaginar Deus falando com o Espírito Santo: Espírito Santo, Davi está passando por provas. Eu não posso colocar uma pessoa neófita sobre uma nação tão especial como Israel, sobre as 12 tribos de Israel. Então ele defendeu Israel, a nação, como um general, fiel a Saul, casou com a filha dele, sempre foi fiel, e vive só perseguindo, sofrendo, refugiando, se escondendo, respeitando a minha unção que eu coloquei na vida daquele homem, que hoje é um desobediente. Diz: e como é que está? Diz: Senhor, eu fiz uma prova com ele. Saul entrou na caverna de Adulão e os próprios soldados usaram a palavra para Davi matar, mas no momento exato eu lembrei: Davi, ele é sensível ao teu espírito, e ele recusou ir matar Saul. Disse: dá uma nova oportunidade para o meu filho.
E veio um sono no arraial de Saul. Todos dormiram. Às vezes Deus te entrega o teu líder na tua mão, para ver se você respeita a unção de Deus que está na vida daquele sofredor. Pensa num povo que gosta de matar. Os seus soldados são os crentes. Você vê nos filmes de guerra, quando um soldado cai lá no meio da peleja, às vezes o oficial enfrenta ali os seus inimigos e vai e traz aquele soldado para recuperar. E quando o nosso soldado cai, é mais quem quer matar, julgar, sentenciar. E nós vemos Deus dando uma oportunidade para Davi. E veio aquele sono. E Deus entregou. Às vezes Deus te entrega o teu pastor para ver se você respeita a unção de Deus que está na vida dele. Porque Deus tem coisas grandes para ti. Mas ele não pode te entregar. Como é que você quer o ministério, meu filho? Se você não defende ele, você fica criticando o pastor, zombando de pastor e quer ter a posição de pastor. Como é que você quer um ministério que você não defende? Muito cuidado. Deus não vai colocar um neófito. Deus tem coisas grandes para ti. Mas eu tenho que ser provado para ver se você respeita a unção de Deus. Eu fiquei tão feliz com a irmã nossa aqui em São João do Araguaia. Ela me contando, meu pastor, eu tive com meu pai. E quando eu falei para o meu pai, não, meu pastor não. Não existe esse meu pastor na Bíblia. Eu disse, não, meu pai, não existe também. Só pastor, o pastor é só Deus. Eu disse, muito bem, meu pai. Mas Deus é o nosso sumo pastor, mas nós temos pastores, pessoas que nos conduzem ao caminho do Senhor, nos instruem. E outra, meu pai, também se fosse por isso, só existe um pai, que é Deus. Mas você é o meu pai. Ela defendendo o ministério do seu pastor. Que mulher abençoada. Que Deus te abençoe, serva de Deus. Não vou falar o nome dela para não vir ciúmes. Mas uma mulher de Deus, mulher de um grande homem de Deus também, que tem um ministério maravilhoso. Que coisa linda! É o obreiro que defende o ministério do seu pastor. O respeito de Davi pela unção de Saul. Quando vem aquele sono lá no arraial, Deus provando Davi, ele diz, Davi, ele tinha 3 generais, tinha 2 irmãs, Zeruia e Abigail, e de uma dessas tinha 3 generais, Joabe, né, Azael e outro. E ele desceu ali com um dos seus generais. E o seu sobrinho disse, meu tio, chega de sofrimento. Olha aqui a espada dele, com a espada dele eu não perco aquele. Disse, meu filho, quem já se viu tocar no ungido de Deus e ficar impune? Nós não podemos, não é dessa maneira, é Deus. Vamos esperar no Senhor. Não vamos querer forçar a oportunidade. Pega o cantil de água, pega a espada e vamos sair apressadamente. E ele saiu. Deus às vezes confia em você, coloca o seu ungido na tua mão para ver se você respeita a unção de Deus. Zele do seu pastor, não expunha o seu pastor, defenda o seu pastor. Eu me lembro e quero até citar São Geraldo do Araguaia. Eu tenho um grande amigo que é o pastor Marinaldo, é do Ceará de Seta, mas somos amigos de infância. E eu estava lá, o pastor Marinaldo é um muito abençoado, tem a sua terra, que ganhou com trabalho, com luta, e o povo da cidade lá, alguns com inveja, os pastores, vocês vão enricar. E o irmão, acho que foi até vice-prefeito de lá, diz, olha, e enricar, não sei, ele vai enricar agora, porque nós vamos trabalhar tudo para ele, para enricar ele. Aí o caboclo fechou a boca. Ele queria diminuir o irmão, né? Intimidar o irmão. Disse, não, ele vai enricar daqui para frente que ele vai enricar, porque todos nós vamos trabalhar para ajudar ele. E aquele camarada baixou a cabeça. Então veja bem, quando Davi pegou aquela lança e subiu no monte e grita, o que eu vejo também, por que tantas guerras entre obreiros e seu pastor? O que é isso? A falta de respeito, expondo o seu líder. Quando o homem é de Deus, ele respeita o seu líder. Quando o homem é de Deus, ele respeita o seu adversário. Nem o seu adversário, ele fica usando de palavra pejorativa com o seu adversário. Veja a posição do homem de Deus, Davi. Ao falar com o seu adversário, Abner,
O general de Saul, ele diz: Abner, ô Abner, não és tu um dos mais valorosos soldados de Israel? Mas olha, tu falhou. Tu é digno de morte, porque o soldado é para defender o seu comandante. E tu não defendeste o rei, o teu senhor. O obreiro que não defende o seu líder está nesse quadro. Tu é digno de morte porque tu não defendeste o rei, o teu senhor. E ele disse, aí levantaram tudo ali. Quem é que fala assim, ó rei? Sou eu, Davi, teu servo. Saul, por que tu me persegues? Tantas e tantas vezes o Senhor tem te colocado na minha mão, mas disse eu, quem sou eu para tocar em Saul? Porque ele é ungido de Deus. Eu respeito a unção de Deus na tua vida. Diz, ô Davi, meu filho, tu é mais justo do que eu. Porque quem diz, olha, mais uma coisa, eu vou lhe mandar a tua espada aí. Jogou a espada. Eu podia ter te matado. Meu filho, tu é mais justo do que eu. Quem é que já viu? Aquele que procura tirar a sua vida ali, exposto e não tira a vida dele. Tu vais reinar, Davi. O teu comportamento, a tua posição é de quem Deus vai exaltar. E quando tu reinares, lembra dos meus. Devemos respeitar a autoridade constituída por Deus, seja na igreja, na sociedade, na família. Humildade e submissão. Assim como Davi, devemos aprender a esperar o tempo de Deus para exaltarmos e não buscar atalhos que desagrade ao Senhor. Perdão e misericórdia. Davi demonstrou perdão e misericórdia para com Saul, mesmo quando injustiçado. Devemos seguir o seu exemplo, praticando o perdão e a compaixão. Que possamos aprender com a atitude de Davi e buscar sempre honrar a unção divina na vida daqueles que Deus colocou como autoridade sobre nós. Que o Espírito Santo nos capacite a viver em submissão, humildade e amor, refletindo a natureza de Cristo em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém.